Eu tinha quase 4 meses de Irlanda. 4 meses, sofreu um acidente de quê? Scooter. Scooter, cara. Conta rapidinho assim, você estava indo pra onde quando sofreu esse acidente? Eu estava indo trabalhar, eu sou healthcare assistant, cuidadora de idosos, e eu estava indo pra casa de um cliente, e essa rua era muito estreita, então eu fiquei com medo de ficar na rua, e era uma rua que não tinha, como chama esses lugares onde tem a bike A ou a linha, scooter? a faixa A de faixa de ciclista. ciclista, então eu fui pra calçada. Quando eu fui pra calçada, Caramba, complicado mesmo, né? Por que você comprou uma scooter? morava em Tala e todos os meus atendimentos eram ali em Tala. Todas as casas dos pacientes eram em Tala, mas eu precisava caminhar muito para atender. Então eu tinha alguns que era perto, tinha outros que eu tinha que caminhar muito, outros eu tinha que pegar ônibus. E aí eu não conseguia fazer tantos atendimentos porque eu andava muito. E aí eu pedia pro meu chefe, muda meu schedule porque tá muito longe para mim. E aí ele, a gente não pode fazer nada, você precisa ir comprar uma bike ou uma scooter, porque, poxa. É, E aí eu falei, olha só, que coisa legal, né? É tipo Satanás. Aqui, ó, tipo, olha. por que Não, você não compra compra, uma compra, scooter? né? E aí você E eu falou, realmente como, boa eu ideia. acho que é uma boa ideia, uma scooter, eu acho que é. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga e falei, amiga, o que você acha? Uma bike ou uma scooter? Ela, uma bike, Jéssica. Aí eu falei, beleza, vou comprar uma scooter. É, E porque aí, para quem não sabe, né, eu acho que assim, quem tá no Brasil e não conhece muito bem como é que funcionam as coisas aqui, a as patinetes elétricas, elas são proibidas, elas são tipo assim, não é proibida, ela é ilegal você andar na rua com ela, mas ao mesmo tempo todo mundo anda, tô fingindo que eu não não tô tem vendo você problema. passando por aqui, né? Não, mas é que acontece isso, aí fica meio ali naquela, Uhum. né, gray area, né, que é, sei lá, fica no meio termo, é ilegal, Sim, não mas é é legal. tolerado, e aí você falou: "Beleza, vou comprar". Hum. Comprei uma scooter de uma brasileira, inclusive. Fui lá buscar a scooter, toda feliz, fui trabalhar. Primeira semana eu falei, maravilhoso, eu gasto 8 minutos para chegar nos meus atendimentos, É. estourei. E conseguia fazer rápido, então eles conseguiam encaixar mais horários. Aí E você aí, acabava aumentando sua produtividade, exato. ganhava mais. Mas não ia pro centro, pra escola, nada disso, porque já era muito pra mim, né? Só ali dentro. A bateria dela não era muito longa também. Então, eu só andava com ela em Tala mesmo. E um belo dia de sol, tava bonito mesmo o dia. E aí eu tava indo trabalhar, tava de uniforme, e eu tava chegando no meu primeiro cliente, o Patrick. Tava na esquina da casa dele. E é uma rua muito estreita, assim, muito estreita. E eu falei, se eu ficar nessa rua, tem muita chance de ser atropelada, então eu sempre usava calçada. Quando ia chegando perto da casa dele, eu ia pra calçada. E nesse dia, eu fui pra calçada, não sei o que aconteceu, e desequilibrei. E aí, eu sabia que eu ia cair. Sabe quando você fica instável, você fala, putz, vou cair. Botei a perna esquerda. Quando eu botei a perna esquerda, eu escutei o meu osso quebrando. Ave Maria. Foi, tipo, a pior dor do mundo. E eu caí, eu comecei a gritar desesperadamente em português. Sim. Que é o primeiro som. A primeira coisa que você faz é o quê? Em português. Eu, pelo amor de Deus. Hum. Gritando em português. E aí depois eu falei, putz, nem tô no Brasil. Comecei a gritar em inglês, daí help me, help me. Aí um moço de bicicleta chegou, ligou pra emergência. E eu gritava muito, muito, muito. Minha perna tava tipo um Z, assim, Ave sabe? Maria. Tipo. Sim. E muita gente veio ajudar. Juro, tinha umas 7, 8 pessoas. O pessoal, assim. É, A senhorinha que tava lá varrendo a calçada. era uma daquelas ruas mais tranquilas de bairro ou era a rua Sim, era bairro. movimentada? Era bem bairro, assim.
E mesmo Então, assim, depois que aconteceu, aí veio todo mundo lá na todo Islândia. mundo veio, ficou umas 7 pessoas, assim, uma segurava minha perna, outro segurava minha cabeça, o outro segurava minha mão, outro no telefone falando: "Não deixa ela mexer a perna, eu tô com a pessoa aqui da emergência falando que não, ela não pode mexer a perna". E aí todo mundo, assim, e meu inglês de 3 meses de Irlanda, e eles Sim. tentando me acalmar: "Como é seu nome? Onde você mora? Que você faz?", tentando não me deixar, porque eu já estava, assim, suando e às vezes meio que já estava Perto de desmaiar. assim. E aí chegou, eu não sei te dizer quanto tempo demorou a ambulância, porque eu não consigo mencionar isso, sabe, mas pra mim foi rápido. E aí a ambulância chegou, graças a Deus foi só a perna, não machuquei mais nada, nada, não tive um arranhão em nenhum outro lugar, foi só a perna. Parece que foi alguém que veio, assim, e tipo, bateu e falou: "Cai", não tive um arranhão em nenhum outro lugar. E aí, eu estava de macacão, tiveram que rasgar todo o meu macacão pra me conseguir me colocar na ambulância. E aí a moça falou: "Olha, a gente vai te colocar agora na ambulância", então me deu um cachimbinho, assim, e falou assim: "Agora você suga isso aqui, porque vai passar a sua dor, a gente vai conseguir te colocar na ambulância". Eu Isso. falei: "Ok". O que que tinha nesse cachimbo? Peguei o cachimbinho, ela falou: "Suga uma vez, segura e beleza". Suguei, tipo, 10 vezes, Hum. puxei muito. Que cachimbo maravilhoso. Deu uns Eu não tragos. sentia mais nada. Depois, acho que era morfina, codeína, alguma coisa assim. Fiquei muito relaxada, que delícia. Aí ela: "Stop, it's okay, it's okay". Tá puxando demais. E aí quando ela tentou falar comigo de novo: "Tá tudo bem?", eu: "Tá tudo ótimo". É. 5 minutos depois volta a dor. Mas a primeira vez, eu puxei uma vez, eu vi: "Nossa, deu uma relaxadinha, parou a dor". Eu puxei, tipo, várias. É. E aí ela deixou eu com esse cachimbinho depois, pra durante até o atendimento no hospital, essas coisas, eu continuei com ele, porque ele passa, ele é rápido e depois você já volta a sentir dor de novo. Então aí direto você foi pra que hospital de primeira? Hospital Universitário de Tala, Então foi perto pelo menos, né? foi perto, foi bem perto. E E aí, quando aí, chegou lá? quando eu entrei na ambulância, eu falei: "Cara, perdi minha perna". Eu não sentia meus dedos, eu tentava mexer os meus dedos e eu não sentia os meus dedos. Eu falava: "Putz, perdi minha perna". É isso, perdi a perna, vou amputar, vou pôr uma prótese e pronto. Fazer o quê? Já era, não tem o que fazer. E não sentia e tentava, assim, fazer os movimentos, não conseguia sentir os dedos. E aí ia Mas passar. espera aí, isso você acha que era por causa dos efeito do cachimbo? Eu não sei se era o efeito do cachimbo ou se estava, eh, na dor ali do momento, mas demorou bastante tempo pra eu voltar a sentir ali os dedos. Hum. E aí fui pro hospital. E aí quando eu estava chegando na porta do hospital, eu já trabalhei em hospital em São Paulo, não, no Covid, então eu já tinha uma noção do que era hospital, mas não um hospital em outro país. Mas eu pensei: "Poxa, meu inglês não é bom, não sei onde eu tô, não sei o que vão fazer comigo, então eu vou ser o mais gentil que eu posso, o mais educada, o mais querida, ajudar as pessoas e Hum. para que eu seja bem atendida, né, para que Claro. eles". Então, desde a hora que colocaram minha maca dentro do hospital, eu já comecei a sorrir. Eu não Hum. sei se era por causa do cachimbo ou se eu estava feliz mesmo. Sim. Comecei a sorrir e já, sabe, super ajudava todo mundo. "Ah, vamos transferir ela pra tal maca". Eu te ajudo, pode deixar". Então, eh, eu tentava, assim, porque eu sei que paciente chato sofre, então eu tentei ser uma paciente, tipo, muito A legal. melhor paciente possível. Exato. Quando você chegou, aí você ficou tranquila, né? Porque eu acho que nessas horas lá, sei lá, ainda você no chão lá no momento do acidente, você passa alguma coisa na cabeça? Ah, vou perder a perna, vou, sabe? Passa essas coisas na cabeça? Sim, sim. É a primeira coisa que passa, você fala: "Perdi minha perna,
quebrei. Como eu escutei o barulho, eu vi a minha perna, o jeito que ela tava, eu falei, cara, não tem condições, foi muito feio. E foi um tombo ridículo, as pessoas perguntam, você foi atropelada? Você bateu em alguma coisa? Você tava a quanto por hora? Porque, assim, foi um acidente bobo, mas que foi muito grave, né? Tipo, acho que eu mandei pra você o raio-x. E eu quebrei a tíbia, a fíbula e um osso do tornozelo. Eu quebrei em 3 partes. Caramba. E, e aí eu cheguei no hospital e todo mundo me pergunta, porque falam que a saúde aqui não é legal, que o pessoal... Mas, por incrível que pareça, eu fui muito bem atendida. Desde a parte da ambulância até as enfermeiras, até médico, tudo. Eles não me deixaram sozinha lá por nada, assim. Sempre vieram, falaram comigo, sempre muito claros, assim. E eu sempre... I don't speak English. Que seu inglês estava bem básico ainda. Bem básico. Eu ligava para as pessoas, falava, amiga, me ajuda aqui para entender o que esse médico tá falando, porque uma coisa é você saber inglês, mesmo que pré-intermediário, outra coisa é você saber termos técnicos em inglês. E o médico às vezes fala rápido também, né? Vem cá, quando você chegou lá, porque aqui eu já vi casos aqui no Boulder, inclusive, né? Que a pessoa, sei lá, foi atacado, sei lá, teve alguma coisa que aí ia para um hospital e chegava lá, o médico falava assim, esse hospital aqui não tem essa especialidade. Você precisou mudar de hospital ou você foi tratada só no Tala? Não, foi tudo lá. Tudo lá, né? Sim, fiz cirurgia, tudo. Aí você deu entrada no hospital. Quando você já vai na ambulância, eu acho que já é mais tranquilo, né? Você já passa direto lá e vai para onde precisa ir, pro centro cirúrgico, sei lá, para onde. Sim, sim. Eu acho que quando você entra de ambulância facilita um pouco. Não me perguntaram nada, assim. Você tem seguro? Você tem dinheiro pra pagar? Como que você vai fazer? Quando você já chega, assim, eu acho que você já vão te encaixando. E eu só descobri que era grave o meu caso quando eu tava numa sala e começou um monte de gente a entrar pra ver a minha perna. Sim. Vinha um médico, olhava a minha perna, vinha um outro, tirava foto. Falava, Vinha outro. doutor, mandava foto no WhatsApp dos médicos. Não, brincando, né? Aí vinha uma outra pessoa e olhava também, e aí muita gente em volta. E aí eu sei que quando tem muita gente em volta é porque O caso é interessante. é alguma coisa interessante. Então, eu falei, putz, eu acho que Mas foi sério. esse hospital lá de Tala, ele é universitário, né? Então, às vezes, também tinha os Sim, estudantes. os residentes, os estagiários. Mas e aí, então, quanto tempo durou até você receber a notícia lá que foi sério e fazer a cirurgia, fazer os procedimentos que tinha que fazer? Eu caí dia 2 de junho, numa quinta, 9 horas. Era na hora do almoço, eles já me falaram. Fiz o raio-x, e aí o médico já veio e falou, olha, Jéssica, você quebrou a tíbia, a fíbula, mais um outro osso, você vai precisar fazer uma cirurgia, você vai precisar pôr uma haste intramedular, você vai... Isso tudo agora que eu sei, na hora eu só entendi, se quebrou a perna, vai precisar fazer uma cirurgia. Foram as 2 únicas coisas que eu entendi. E aí você precisa assinar esse termo aqui, só que você não vai conseguir fazer a cirurgia hoje, porque o hospital tá muito busy e você só vai conseguir fazer a cirurgia amanhã. Eu falei, tudo bem. E eu caí 9 horas da manhã, um pouco antes das 9, que eu começava a trabalhar às 9. Eu fiquei a quinta toda sem comer nada, porque eu não podia comer nada. E aí minha cirurgia seria na sexta. E era à noite, assim, 10, eu tava morrendo de fome, com muita fome, muita fome. Eu falei, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa. E aí, não, você não pode, porque você vai fazer cirurgia, você não pode, porque você vai fazer cirurgia. Daí eu falei, mas a cirurgia nem é hoje, a cirurgia é só amanhã, pelo amor de Deus, me deixa comer alguma coisa. Aí eu fui e falei pro enfermeiro, você sabe que horas vai ser minha cirurgia? Porque se for, sei lá, depois do almoço, eu posso comer, sei lá, uma bananinha, um pãozinho, não sei. Aí ele, tá bom, eu vou ver. Aí ele voltou, falou, sim, você pode comer algo. Eu falei, nossa, graças a Deus, tava morrendo de fome. Vieram com 2 pedaços de pão e um chá. Que é aquelas comidas mesmo que deve Bem ter comprado Irish. lá no coisa. Bem Irish. Eu falei, nossa.
Que delícia. Ou, né? Tudo que eu queria agora nesse momento. E aí, no dia seguinte, eu fiz de novo raio-x, fiz tudo que tinha pra fazer. E aí, fiz a cirurgia, acho que 2 da tarde, não me lembro. Fui entubada pra fazer a cirurgia. Foi Teve que ter anestesia geral, né? Tal. entubaram e só fui acordar, já era 9 da noite, 9h30. E não conseguia falar direito, por isso que falei, putz, me entubaram, porque tava com a garganta meio ruim, assim, pra comer. E aí, morrendo de fome de novo, falei, a menina veio pro hospital só pra comer, né? Pelo amor de Deus. Pô, né? Depois de uma cirurgia, eu acho que bate uma Exato. fominha, né? Aí, quando eu voltei da cirurgia, eu já tava no meu quarto, com uma bota toda... Falei, bom, Tá tranquilo, pelo menos, né? tá tranquilo, tá tudo aqui. E o médico falou, olha, você vai ter que ficar pelo menos mais uma semana aqui em observação e tal. Vai vir a fisioterapeuta te ensinar como que você usa a muleta, como que você vai fazer com a bota, como que isso, como que aquilo e tal. Eu falei, tudo bem. E já tava tranquila. Nesse dia, depois que eu voltei da cirurgia, acho que, assim, virou uma chave, assim, de gratidão em mim, sabe? Eu falei, poxa, tá tudo certo, sabe? Foi grave, foi feio, mas tô bem, tenho minha perna aqui. Eu sei que vai ser difícil lidar com isso. Eu tô fora da minha cidade, do meu país. Meus pais não estão aqui, mas tô bem, sabe? Tô viva. Fui muito grata, assim, nesse dia, sabe? Foi um dia muito importante. Eu não conseguia falar com todo mundo, então quando eu peguei meu celular, tinha um monte de mensagem. Tava todo mundo, assim, preocupado, querendo falar comigo. Inclusive, é a primeira vez que eu falo de verdade, assim, sobre tudo, né? Porque É bom que aí todo mundo já vai poder saber o que tava acontecendo de uma vez, né? é só, pra minha mãe, eu só, mãe, quebrei a perna, vou precisar fazer uma cirurgia, mas tá tudo certo. Tá tudo Eles não tinham noção lindo. da gravidade. Não. É isso, né, também. O que aconteceu com os housemates, né? Porque nessas horas a família da gente é os housemates, né? É. Eu sempre defendo muito brasileiro aqui, né? A gente tava até falando isso um pouco antes, né? Eu defendo muito brasileiro e vou continuar defendendo porque foram os brasileiros que cuidaram de mim nesse tempo. Eu morava numa casa que tinham 10, 11, acho que agora tem 11 brasileiros. Não eram todos brasileiros, tinha... Era meio misto, assim, mas a maioria é brasileiro. E eu dividia quarto. Então, a Gabriela foi quem cuidou de mim, que me ajudou, fazia cafezinho. O outro esquentava minha marmita, porque eu não descia, tinha escada. E eu de muleta e com a botinha. Então, a primeira semana eu fiquei só no quarto. Eu ia do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto, do quarto. E quando eu saí do hospital, eles me deram uns remédios pra tomar muito fortes. Então, eu tinha que tomar esse remédio. Eu tomava uns 5, 6 remédios. E eu ficava chapada, não conseguia fazer nada. Então, eu acordava, a Gabi saía cedo, então ela trazia meu café da manhã, tomava o remédio. Dormia de novo, porque o remédio dava muito sono. Aí eu acordava, almoçava e tinha que tomar o próximo remédio. Dormia de novo. Aí, à tarde, tomava um café da tarde e tinha que tomar o próximo remédio. E dormia de novo. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Eu vou ficar dormindo o dia inteiro, eu vou parar de tomar esse remédio. Mas os remédios também ajudavam você a se recuperar, né? Sim, E a dor sim. também, né? Pela dor, eu continuei tomando, né? Então, a primeira semana, eu continuei tomando os remédios. Na segunda semana, eu falei, acho que uma semana já tá... Tem mais infecção, já tá tudo certo. Acho que eu vou tomar isso. só... Se autodesmedicou, né? Tomava só à noite. Mas vem cá, você ficou... A previsão era ficar uma semana no hospital. Você ficou uma semana exatamente? E aí Fiquei. conseguiu sair. Eu só saí quando a fisioterapeuta disse, você pode ir embora. Eu achei muito legal isso, assim. A fisio tinha um poder lá de fala bem grande, assim. Ela falou, você só pode sair quando você estiver subindo e descendo escada, quando você estiver andando bem de muleta, e aí você pode ir. Então, Subindo e descendo escada de muleta, de muleta, sem tocar o pé no chão. sem tocar o pé no chão. Eu só fui pôr o pé no chão, de verdade, o pé
a perna esquerda 1 mês e meio depois. Eu não podia pisar no chão. Eu tinha que jogar todo o corpo. Pisava com a direita e a outra sempre pra cima. Não dobrava o joelho, não conseguia dobrar o joelho. Explica aí o que é a haste, para quem não sabe. A haste intramedular é como se fosse o pino, né? Que a gente fala no Brasil. E eu fiquei muito feliz, porque a haste intramedular é padrão ouro no Brasil. Eles usam essa placa, é caro, né? Então, eles usam essa placa, eles não costumam usar, eles usam uma outra placa um pouco inferior. Então, a minha haste, ela... Quando você tem uma fratura normal, uma fratura assim que não é muito grave, você coloca o gesso e aí tranquilinho, vai pra casa e espera ali que o osso vai remodelando, né? Como a minha o meu osso quebrou de um jeito muito feio, você precisa, ela vai por dentro do osso. Então, eles fizeram um corte aqui no joelho, Sim. eles inseriram por dentro do meu osso pra grudar. O osso tava aqui, então ele faz isso. A haste puxa, assim. Ela fica por dentro do osso. Sim, porque o osso quebrou no meio, né? Então... Sim. Eu coloquei só na tíbia, porque a fíbula não quebrou tão feio. O outro. E a do tornozelo, ele voltou sozinho, porque foi uma fratura menor. E essa haste, dezembro eu tenho mais um retorno no médico. Inclusive, eu conheci uma moça que também usou, mas ela tirou essa haste. Então, tem pessoas que ficam, tem pessoas que tiram depois de 1 ano, 2 anos. Então, a minha eu vou fazer 6 meses. Então... Aí você vai fazer a revisão lá pra ver, né? Sim, se eu vou continuar apitando ou não no aeroporto. Tem isso, né? Não pode viajar sem... Não pode viajar que vai apitar. Aqui em Dublin, eu não apitei. Mas quando eu chego, sei lá, eu fui pra Londres, apitei. E aí você tem que explicar que aquilo não é uma arma. Eu acho que quando você fica lá na posiçãozinha de raio-x, eles já checam. Eu acho que dá pra ver, né, que tem um metal lá. Mas mesmo assim, como a gente tem medo de dar alguma coisa errada, você fala, eu tenho uma cirurgia, eu tenho metal. Dela, não, tudo bem, passa. Mas mesmo assim, eles checam e sempre apita. Entendi. Sempre dá uma... Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.